Ai, 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 ai. Temos tanta coisa para falar, não é, amiguinhos? Não é, Gualteretes? Como é que estão? Como é que vão essa vossa vidinha? Como é que estão esses ossos, essas unhas? Cortam unhas ao domingo? Vocês cortam as unhas ao domingo? É porque ouvi dizer que não se deve cortar as unhas ao domingo. E tenho um grupo de amigos que não corta as unhas, nem a eles, nem aos filhos, que no dia a seguir vão para a escola, ao domingo. Dizem que não se deve cortar, dá má sorte. E sei que a maioria dos pais corta as unhas aos filhos ao domingo. Eu não tenho dia para cortar, sou sincero. Mas, a partir de agora, sei que não devo cortar as unhas ao domingo. Tenho esta grande preocupação na minha vida. É verdade. Então, e vocês? Tiveram saudades nossas? Nossas de mim e da minha equipa de produção? Olha, eu não sei se dá para ouvir, mas ouçam lá os pássaros. Estão a ouvir? São 9 da noite e os pássaros estão ali, numa festa e não me convidaram. Também já chega de festas, Walter. Tu passas a vida em festas. Tudo bem, malta, mas eu nunca tive numa festa de pássaros. E gostava muito. Temos muita coisa para falar, muita coisa para organizar e muitos desabafos para fazer. Senhores e senhores, meninos e meninas, meninas e meninas, aquilo que vocês queiram ser. A estação onde ninguém para, o vosso podcast, começa agora. Gosto tanto desta música. Sempre que estou a fazer a montagem do episódio, gosto de ouvir esta parte da música. Está mesmo espetacular. Então, maltinha, como é que vocês estão? Como é que estão como é que estão a viver? Como é que está a ser a vida? Como é que está a ser a vida? Não é assim que se diz. Como é que está a correr a vida? Como é que vão os vossos objetivos? Já estamos quase a acabar o ano. Aquelas passas que comeram estão a ter resultado? Não. Os desejos que pediram. Como é que vamos de desejos? Pá, eu já não me lembro, porque eu nunca me lembro dos desejos. Mas pronto, vou tentando que as coisas corram mais ou menos bem. Maltinha, no outro dia estava a pensar nisso. Há uma tradição que as pessoas têm, que é de bater palmas. Walter, que estupidez. Não é? Existe a cena de bater palmas, mas há um momento para bater palmas. E há pessoas que não sabem qual é o momento para bater palmas. E é isto que me irrita. Como se fossem irritações. Isso que me irrita. Momento de indignação. Pessoas que não sabem o momento de bater palmas. Ok? Por exemplo, bater palmas quando o avião pousa. Ainda nem pousámos e as pessoas já estão a bater palmas. Porque nós pousamos, ou nem paramos e as pessoas já estão a bater palmas. Pousamos e pode acontecer ali muita coisa. Por isso, só devemos bater palmas quando já estamos a andar em velocidade de cruzeiro, ali devagarinho. Ok? Isto é um ensinamento para vocês. Depois, bater palmas noutras situações. Teatros. Em que momento? Aí as pessoas não sabem de certeza, porque não conhecem o texto, não conhecem nada e começam a bater palmas antes de tempo. E concertos também, nas músicas. As músicas não acabaram e há pessoas que começam a bater palmas antes de tempo. Eu fico passado com estes momentos. Porquê? Porque eu, durante muito tempo... Estou só aqui a escrever uma coisa. Durante muito tempo, no Rock in Rio, era eu que lançava as palmas. Oh Walter, mas como é que eras tu que lançavas as palmas? Malta, vocês estão com perguntas muito cedo. Então, eu ia ao Rock in Rio ver um concerto, e era eu e o meu compadre, e decidíamos que éramos nós que lançávamos as palmas, porque as pessoas não sabem o momento. Então, íamos ver os nossos artistas, que íamos ver o concerto, e depois, antes dele acabar, pumba, começávamos a bater palmas, e aquela gente toda começava a bater palmas. Era... tinha piada, nós...
Opá, era estúpido, eu sei. Era estúpido, mas nós gostávamos e tínhamos piada. Mas acho que é muito importante as pessoas saberem o momento de bater palmas, ok? É muito importante sabermos isso. Por falar em início e momento, tenho uma coisa também para partilhar convosco. Como sabem, já disse isto 1500 vezes e como se eu tivesse ouvidos novos todas as semanas, não tenho, porque vocês não partilham, malta. Vocês não partilham este podcast e deveriam partilhar este grande podcast. Eu vim para a Espanha, aqui para um projeto de handball, e eis que chega-se ao primeiro jogo e dizem que o handball tem um protocolo que é, no início do jogo, eu não sei se as outras modalidades também têm, mas no início do jogo, os jogadores e os árbitros vão ao meio, cumprimentam-se, depois cumprimentam os treinadores da equipa adversária, depois cumprimentam os treinadores da própria equipa, dão um grito e está feito. Certo? Aqui em Espanha não é assim. Aqui em Espanha não é assim. Aqui em Espanha, e para quem me conhece sabe que é um momento que eu não gosto, ou não vou gostar deste momento, que é, no início, as equipas alinham-se, treinadores, dirigentes, árbitros, pessoas que estão a fazer mesa inclusive, vão todos até ao meio, eu que não gosto de aparecer, neste momento, e depois fazemos a mesma cena com os jogadores, vamos cumprimentar os adversários, damos ali um check nos árbitros, um check nos adversários. Depois faz um círculo no meio, toda a gente que vai participar no jogo. Por acaso eu acho que não sei se os diretores de campo também fazem, se também estão lá. Mas pronto, não interessa. Toda a gente que faz parte do jogo e que está na ficha de jogo vai ao meio e os árbitros dão uma palavrinha. Dizem que querem fair play, tudo a correr bem. Mas nós estamos no início da época e os árbitros já estão a dizer como sabem todos, já desde o ano passado, tem tudo a correr bem. Pronto, já estão cansados, nem quero imaginar o discurso no final. Mas qual é a ideia? Porque o ano passado, se não me engano, houve um incidente que fez com que uma pessoa na bancada caísse, bateu com a cabeça no chão e faleceu. E então, desde aí, eles estão muito atentos à questão do fair play e tudo mais, então a puxar por essa situação, porque acho que as situações das bancadas não são fáceis. Então vai toda a gente ao meio, o árbitro dá ali uma palestrazinha. Nestes 2 últimos jogos, perguntaram aos treinadores se queriam dizer alguma coisa. Claro que eu disse que não, nem sabia que era para dizer uma coisa. Mas qualquer dia hei de dizer. Vou dizer, temos que ganhar. Não. E pronto. Porquê que eu não gosto? Porque eu não gosto de aparecer neste momento, na parte do handball e tudo mais. Eu não gosto de ser um destaque. Gosto de estar na minha vidinha. E aquilo parece que me estou a apresentar e estou ali a aparecer. Mentira, estão ali 28, 30 pessoas, ou sei lá quantas. Mais, não é? Mais pessoas ali. Não vou fazer as contas agora. 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40 pessoas para aí. E que ninguém repara em mim, mas é um momento tipo que eu acho que é dos jogadores e de quem vai participar, dos árbitros, cumprimentam-se ali, de repente o treinador também lá está. Não gosto muito do momento e fico um bocadinho fora do meu pé, se é assim que eu posso dizer, não é? Fora de pé naquele momento. Mas pronto, é uma questão que também tenho que me habituar. Tenho que me habituar a tantas coisas, não é, meus amigos? Agora nesta mudança, por que não ir a meio campo, dar um check nos árbitros, check nos adversários e pronto, aparecer ali aquele bocadinho. Mas pronto. Outra coisa que gostava de comentar convosco é porque a equipa que patrocina o clube onde estou, e aliás acho que patrocina boa parte dos clubes aqui em Espanha, é o Calvo. É o Calvo, que são enlatados Calvo. E eu tenho recebido muitas mensagens cada vez que posto uma foto do clube onde estou, onde diz Calvo, ou a minha t-shirt diz Calvo, as pessoas a dizerem Walter Calvo. E eu ainda não percebi. Não, eu percebi, malta. Não precisam de mandar mais, está bem? Vocês têm todos
muita graça, os meus amigos têm todos muita piada, como devem reparar. Antes de vocês fazerem qualquer piada, os meus amigos mais próximos já gozaram muito comigo sobre isso. Por isso, vocês também não precisam de o fazer. Não há necessidade, então. O patrocínio é calvo, mas é por causa das sardinhas, dos atuns, dos enlatados. Acho que são os maiores aqui da zona. E devem ser mesmo, porque patrocinam uma boa parte dos clubes aqui da zona. E é muito fixe ver as empresas a patrocinar. Ou seja, existe o lado afetivo, mas também o lado do objetivo do desenvolvimento handbolístico. Aliás, eu vejo as equipas espanholas e elas todas têm muitos patrocínios nas suas... tanto nos pavilhões, como nas roupas, nos equipamentos. E isso é muito fixe ver, porque é muito importante que isso aconteça. Por falar de estar aqui, das pessoas me estarem sempre a dizer a mesma coisa. Momento de indignação. Há um vídeo aí a circular, e chama a vossa atenção. Há um vídeo aí a circular que é da Arrebentadinha, aquela alentejana que é humorista, e que eu apareço no início. Não sei se já viram esse vídeo. Eu posso pôr o vídeo na página do Instagram para vocês verem. E eu apareço no início. Malta, vocês não têm a noção de quantas pessoas é que já me mandaram esse vídeo. É que é impressionante a quantidade de gente que já mandou esse vídeo. Eu já vi. Já vi esse vídeo. Aliás, aquilo foi no Nós Alive, quando eu estive no verão, em julho. Estava a aproveitar os últimos cartuchos antes de vir para a Espanha. E fui ao Nós Alive ver umas bandazitas e não tínhamos nada para fazer naquela hora e fomos ver. Então o único lugar que havia era lá à frente, sentados no chão, tranquilo, fomos nos sentar lá à frente no chão. E não é que aparecemos bué de vezes, tranquilo, até aí tudo bem, estávamos a aparecer no ecrã. Mas aparecemos aqui também na parte do Instagram, nas histórias dela, e há montes de gente a partilhar aquilo, e há montes de gente que vem ter comigo a mostrar-me aquilo. Até a minha mãe mandou, mas a minha mãe mandou-me tipo meses depois disto acontecer. Ou seja, toda a gente mandou ali numa certa altura e a minha mãe mandou-me tipo agora. Eu então lembrei-me, até a minha mãe me está a mandar isto. Não me enviem mais, faz favor. Eu já vi, não precisam de enviar. Agradeço-vos muito, mas eu já vi, ok? Cada vez que enviam aquilo, eu vou ver o que é. E adivinhem, é a minha cara a aparecer. Feio, 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 feio. Fiquei mal, eu sei, não é fácil, mas apanharam-me ali num bom momento. Acredito que a Arrebentadinha até tenha feito de propósito. Coisas que me têm acontecido aqui por Espanha, que quero partilhar convosco. A minha primeira vez no barbeiro. Então, eu estava habituado, por mais que as pessoas achem exagero, eu estava habituado em Portugal, Distrito de Setúbal, Almada, Freguesia do Laranjeiro, a ir a um barbeiro e eu ia todas as semanas. Oh, Walter, mas calvo! Mas ias todas as semanas, sim, porque eu gosto de não ter nada. E de parar, e gosto daquele momento de estar ali a tratar de mim, estar a pensar e estar a falar com o meu barbeiro. Gostava muito desse momento, aliás, é uma das coisas que sinto mais falta. Porque semanalmente tínhamos sempre assunto para falar. Aliás, já partilhei convosco isto aqui no podcast, num episódio anterior. E vim para aqui, eu não conheço os sítios, não conheço as coisas, e não há aqui muitos barbeiros daqueles que têm aquela senha cá fora, a girar, para uma pessoa identificar. Então estou à procura. Então na primeira semana e na segunda estive ali um bocadinho à procura, e volto a dizer, eu tenho um hábito de ir todas as semanas. Então eu não cortar durante as 3 semanas já me estava a fazer confusão, parecia mesmo um calvo, mais do que aquilo que sou. Olha, esta é uma boa ideia para o calvo 2, né? Calvo ao quadrado. É 2 latas de atum. Não, cúbico. Sim, cúbico é 3 latinhas de atum. Ao quadrado são 2. Ok, e então descobri ao lado do ginásio que estou a frequentar que havia lá uma senhora. Entrei lá dentro. Vi que era um barbeiro, cabeleireiro. Pronto, entrei lá dentro. Perguntei quando é que dava para marcar. E a senhora disse-me que dava para marcar na segunda-feira ou terça-feira a seguir. Eu, excelente, não vou ter que me preocupar. Fui, marquei. E então chegou o dito dia. Lá chego eu. E era a mesma senhora, ok? Reparei na senhora.
cabeleireira. Walter, o que é que queres dizer com isso? Ela era cabeleireira, ok? Não era barbeiro, era uma cabeleireira. E como cabeleireira, tinha o seu ar de cabeleireira, ok? Polpa em cima e rapado de lado. Pronto, isto deveria ser um sinal. Mas Walter Ribeiro queria rapar o seu cabelinho, o seu pouco cabelo que resta, que Deus lhe dá. Aliás, eu já disse que eu sou calvo por opção, ok? De Deus. E então, lá meti-me na mão da senhora, sentei-me, não sei o quê. E ela pediu-me para baixar no banco. Ela foi ao mínimo, né, baixou o banco ao máximo e ainda disse para eu escorregar na cadeira para ficar com a cabeça à altura dela. Ou seja, ela era muito pequenina. Isto já eram sinais do que é que poderia acontecer. Mas não. E depois eu disse, olha, aqui em cima é a shaver, aqui na cabeça. Então lá começa ela. E pronto, essa parte correu bem, porque também não há muita coisa para correr mal, também não há muito para cortar. Aí ela foi impecável. Depois foi a parte da barba, e eu disse para ela seguir, para ela só baixar o que já estava, ok? Ou seja, há as linhas, imagina, eu corto todas as semanas. De semana para semana, o barbeiro que corta não tem que estar a inventar. Segue só o que já está feito. Mesmo eu já fiz, imagina, o meu barbeiro foi de férias, eu fui ao outro, e o outro seguiu o que estava, tranquilo. Esta senhora até cortou o meu bigode, malta. Ela cortou tudo. Eu quando olho, ela já tinha cortado o bigode. Eu fiquei tão triste, tão desolado. Eu fiquei tão fodido, malta, tão fodido. Deu-me vontade de lhe dar pontapés, deu-me vontade de partir aquele tudo. Opa, porque a única coisa que eu tenho que eu posso mudar é esta barbinha que Deus me deu. E de repente ela está... Opa, eu fiquei tão lixado mesmo. Mas pronto, simpático, na mesma com a senhora, pronto. Foi ali um erro de comunicação. E não nos entendemos. Ela pediu imensas desculpas, mas ela... é que normalmente eles aqui usam assim. Eles quem, pá? Quero lá saber deles aqui, então. Mas eu disse para tu seguires o risco, que era só para baixares. E tu, cortas tu. Ela baixou, literalmente, né? Cortou mesmo tudo. Fiquei mesmo muito lixado. Mas pronto, olha. Disse para cortar tudo, deixe-me daqui. E pronto. Pior, foi na altura para pagar, que ela disse-me que era 19 euros. Ou seja, eu estou com a mão e estou com os olhos fechados, ok, malta, para vocês saberem. 19 euros por aquela porcaria. É muito dinheiro. Filha da mãe. Nunca mais lá vou. Nunca mais lá fui. Nunca mais me vê. Ela pediu imensas desculpas. Muitas desculpas. E eu, ok, mas não disse que aceitava as desculpas. Porque estava mesmo passado com aquilo. Foi que estava mesmo lixado. De uma coisa tão simples, não há nada que complicar e ela conseguiu complicar aquela porcaria. Fogo, fiquei mesmo lixado. Mas pronto. Olhem, continuando na parte do handball. Eu acho que há uma coisa que nós treinadores temos que dizer aos atletas. E aqui neste clube tem acontecido. Mas também sempre me aconteceu nos outros clubes. Não tanto no último, mas muito nos outros, que é... Perdão. Há atletas que acham que a vida deles é o verão. Walter, explica lá isto. Eu explico, malta. Por isso é que eu também estou a fazer este podcast. É para vos explicar e para vos elucidar das cenas. Então há atletas que acham que a vida deles é o verão. Walter, mas estás-te a repetir. Posso terminar? Há atletas que acham que a vida deles é o verão. Eles acham que toda a sua vida, a partir daquele verão, vai ser assim. Então, imaginem. Há férias. E eles têm férias, não têm escola... Vão sair à noite, praia, boa vida. Não tem o handball, imaginem neste exemplo. Boa vida, excelente, e não sei o quê. E depois começa a altura dos treinos. E começa a altura dos treinos e eles acham que não querem mais jogar handball. Eles acham, porque eles querem. Porque eu digo que eles querem.
Então eles acham, não estou tão motivado para voltar a jogar handball. Então, porquê? Porque quero estar com os meus amigos, porque há amigos que no handball nós começamos um bocadinho mais cedo, imagina, é pré-época, e há outros desportos que começam um bocadinho mais tarde, depende muito das modalidades. E há pessoas que acham que a vida delas vai ser sempre assim. Então já aconteceu, e eu digo sempre, olha, atenção, que depois chega ali à altura de setembro e não é sempre assim. Bendito, bem feito. Bendito, bem feito. Porquê? Porque as pessoas depois chegam a setembro. Olhem, imagina, foi como eu ano passado. Cheguei a setembro e toda a gente tem as suas atividades, a sua vidinha, e ninguém tem tempo para mim. Que triste. Não, mas cada um tem as suas coisas, é normal. E os atletas acham que a vida deles vai ser sempre o verão e vai ser sempre assim. Começa a chover, começa a escola, os outros amiguinhos, os outros amigos, os outros colegas, namoradas, não sei o quê, começam com as suas atividades e de repente tu deixaste uma coisa que gostas de fazer. E há atletas aqui que acham que a sua vida é assim. Eu já lhes estive a dizer que não é. E eles devem pensar, ou não perceber nada daquilo que eu digo, também existe essa possibilidade, muito grande, mas também devem achar, olha, este vem para aqui a achar que a minha vida não vai ser assim, ele não me conhece de lado nenhum. Mas a experiência diz-me isto. E há miúdos, por acaso eles têm ouvido aquilo que eu digo, mas há malta que depois se arrepende e volta mais tarde. Afinal, não era bem assim. E pronto, lá tem o Walter razão, não é? Devíamos criar aqui um momento que é o Walter tem razão. Ok? O Walter tem razão. E por falar, o Walter tem razão. O Walter foi descobrir... Eu a semana passada, fui para o batizado da minha afilhada, ok? Houve um batizado em Faro, no Algarve. Fui de carro até ao Porto. Do Porto fui de autocarro. Fui para casa um dia. Depois fui de Faro para Faro de comboio. Muitas horas em transportes. Estou farto de transportes mesmo. No próximo mês não vou andar assim muito, porque aqui as viagens são sempre a 1 hora e tal, também me vou passar, mas pronto, isso é outro problema. E então fui ao batizado. Para vir para cima, vim de avião diretamente de Faro para o Porto, e depois fiz as 3 horas até aqui a Carvalho. Carvalho, que se chama Carvalho por causa dos carvalhos. Dizem que existem aqui muitos, eu ainda não vi nenhum, mas pronto. No Laranjeiro também nunca vi laranjas, mas também, pronto. E vim de avião. E há aquele momento, para quem já andou de avião, e este é um podcast para gente que já andou de avião, malta de classe média alta, está bem, não é para gente pobre. Estou a brincar, obviamente. Há aquele momento em que as pessoas que trabalham lá, as aeromoças, como é que se diz? As hospedeiras, dizem que nós não podemos ter o banco para trás. Sabem? Não se pode ter o banco para trás e que temos de ter as janelas abertas. Ou seja, quando vamos aterrar ou quando vamos levantar voo, temos de ter as cadeiras direitas e as janelas abertas. E vocês sabem o porquê? Não é por implicação. Existe um motivo e eu vou-vos contar agora esse motivo. Imaginem. Então, porquê que as cadeiras têm que estar direitas? Porquê que as cadeiras têm que estar direitas? Porque se houver algum problema na aterragem ou na partida, o avião, os construtores do avião garantem, ok? Se 3 das portas, são 6 portas normalmente, se 3 das portas não funcionarem, eles garantem 90 segundos para colocar toda a gente fora do avião. Eles garantem isto. Que conseguem pôr em 90 segundos as pessoas na rua. Porque depois de 90 segundos não garantem que aquilo não vá arder e tudo mais. Então, todas as cadeiras têm que estar direitas. Que é porque, imagina, são 90 segundos. 90 segundos, se tu tens uma cadeira para baixo, já te vai ali prejudicar no tempo. Então, eles garantem que as pessoas no avião, daquele avião, estão, o mínimo, acho que são 3 portas, ou 2, não sei. Uma à frente e atrás, não é? Exatamente, e a do meio que é de emergência. São 6 portas no total. Se 3 das portas não funcionarem, ok, eles têm as outras 3 e eles garantem que conseguem pôr as pessoas todas do avião cá fora. Mas para isso as cadeiras têm que estar direitas. Opa, malta, faz muito sentido. Porquê é que não nos explicam as coisas? E as janelas? Porquê é que também têm que estar
para cima, porque assim nós vamos saber, se tiver a pegar fogo de um dos lados, nós vamos saber qual o lado que está a pegar fogo, ou para que lado é que vamos sair, e também não vamos estar a perder tempo. E no meio do terror, do drama, seja lá do que for daquele momento perigoso, estar a levantar as janelas é uma perca de tempo e também há pessoas que até podem não se lembrar de levantar aquilo. Então mais vale ter tudo para cima, no momento daquele caos, para conseguirmos sair. Não é fixe? Vi no TikTok. Mas achei muito interessante. Achei mesmo muito interessante saber disto. E acho que nos deviam explicar estas coisitas para nós percebermos que... que faz tudo sentido, certo? Então, isto foi de avião. Para ir para baixo, para o Algarve, eu fui de comboio, como vos disse. E então, eu comprei o bilhete na CP. Estava com medo de haver greves, mas não havia. E então, eu, de Almada, do Pragal, para o Algarve, eu tinha que sair às 7 da manhã e chegava às 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas. Mas eu, como sou da Margem Sul, existem os comboios da Fertagos. E então eu fui apanhar este comboio, o comboio que eu deveria... Mas isto era no Pragal ia até Pinhal Novo e tinha que ficar 2 horas lá à espera. Como eu sou da Margem Sul, sei perfeitamente que a Fertagos tem o comboio que para em Pinhal Novo, comprei o bilhete para o Pinhal Novo e depois fui... Ou seja, em vez de apanhar às 7, apanhei às 9 da manhã, 2 horas de diferença, imaginem só. Não, 8 e tal, apanhei às 8 e tal, porque o comboio foi às 9 e depois das 9 até às 11 chegar ao Algarve. Maravilha, no Alfa, uma viagem 5 estrelas, rápido, aconselho a toda a gente. O meu trajeto, a minha vida com a CP é sempre perfeita, ok? Já com a TAP não posso ser a mesma coisa, mas com a CP, isto de empresas não problemas, com a CP é sempre perfeito, ok? Fui em primeira classe, fui de costas, fui bem, fui a ver a minha sériezinha. Mentira, fui a ver uma novela, que vergonha. Estou-me a cagar. E fui muito bem. Já não andava há muitos anos de Fertagos. Muitos anos mesmo. E eu trabalhei em Lisboa durante muito tempo e apanhava o comboio das 8h19, no Pragal. Se fosse em Corroios, era às 8h09. Eu moro ali mesmo no meio, no Laranjeiro, dá para apanhar o comboio em Corroios ou no Pragal. Se for em Corroios, é às 8h09. Se fosse no Pragal, era às 8h19. Vejam bem, 10 minutinhos. E chegava a Sete Rios em 15 minutos. Vejam bem, as pessoas no trânsito passam mesmo mal. 2 horas, 1 hora no trânsito, ali o desgaste. Só que eu percebo, porque estou muito mais à vontade depois e não tenho que apanhar outros transportes. E o comboio da Fertagos vai sempre muito cheio. Aquilo é muito interessante. Eu sentei-me e comecei a ver ali algumas rotinas. Do outro lado, que era as pessoas que iam para Lisboa, eu ia no sentido contrário, sentido Setúbal, com o objetivo Pinhal Novo. E a malta que ia no sentido de Lisboa, já sabe o sítio onde as portas se abrem. Então começas a ver aglomerados de pessoas em certas zonas da linha do comboio, que é onde vai parar. E há pessoas mesmo fessonas, há pessoas que estão ali muito bem, tenho que me sentar, tenho que ir num bom momento. Eu agora, num bom lugar, eu não sei se agora é bom para isso, se é um bom lugar, ou se é entrar no comboio, porque já me apercebi que aquilo vai mesmo muito cheio. Há muita gente a morar na Margem Sul. Isto porque as casas ficaram muito caras, já não há ninguém a morar quase no centro de Lisboa, então a malta veio para um sítio maravilhoso, que é a Margem Sul, e depois tens o comboio, que é fácil, e é porreiro, apanhas aquilo e em meia hora estás em Lisboa, não é? Estou a dizer para quem venha um bocadinho mais de longe, estás em Lisboa e sabes que vais chegar naquele tempo. Só quando existe greves, ou quando existe alguém que se atira para a linha, ou é que acontece alguma coisa, mas de resto é super bom, é super estável trabalhar ali. O único problema é que agora começa a ser muita gente, mas é giro ver os hábitos das pessoas de se começarem a acumular ali naqueles sítios, mesmo aflições prontos para entrar ali num bom lugar. Apercebi-me no comboio da Fertagos que tiraram muitos bancos e puseram só filas de um banco. Para quê? Para caber mais gente, basicamente. Acho que não estão a pôr mais carruagens, porque também aquilo não é feito muito para isto, ou não estava preparado para esta enchente toda. Vão ter que se adaptar daqui a uns anitos.
Mas, opá, eu gosto muito de viajar de metro e de comboio. Gosto muito. O metro na margem sul também eu acho que funciona muito bem. Os horários são perfeitos. Há quem diga que aquilo não é metro, malta, mas é metro de superfície, ok? Ah, mas isso é um elétrico. Não, o elétrico anda na estrada. O metro tem a sua própria, seu próprio caminho, certo? E o metro tem prioridade, já vos disse isto, sobre os peões. Está lá os sinais todos a avisar. E o elétrico para, ok? Para quando tem que parar. Por falar em elétrico, muito triste, não é? Aquilo que aconteceu em Lisboa. Ai, é mesmo fogo, fiquei mesmo desolado com com o acidente e com a forma como se passou e aquilo tudo que envolveu. Opá, eu, eu fico mesmo tocado com estas coisas porque poderia ser cada um de nós, não é? Podia ser qualquer um de nós, aliás, e devemos agradecer sempre que não estamos nestas coisas e que estamos bem e que os nossos estão bem. Opa, foi mesmo muito triste. E ver aquela história da criança que os dois pais tinham falecido e que já nos apercebemos que não foi bem assim, mas a perceber que os dois pais tinham falecido. E que momento, que tristeza, não é? Como é que iria ser a vida daquela criança? Aparentemente o pai está bem e a mãe também, acho eu. E que decorra tudo bem a quem ficou bem e aos familiares muita força, porque é muito triste, mas o que é muito triste também é logo a procura pelos culpados e a culpa disto e os que sabem o que é que aconteceu e que devia ter sido isto. Eu sei que nós somos um país que falha em muita coisa e que é que não estamos bem em muita coisa, mas as coisas não são feitas de propósito. Devia haver prevenção nas coisas, claro que sim, isso não está em causa, mas eu acho que as pessoas não fazem de propósito. Devia haver mais dinheiro para gastar nestas coisas e em outras que ainda vão acontecer porque não têm o cuidado. Mas, não procuremos os culpados neste momento, só os culpados. Façam homenagem às pessoas e depois, quem tem que fazer a procura da culpa para corrigir e para que não volte a acontecer no futuro, são as entidades legais que o façam, que não haja aproveitamento legal, legal não político, destas coisas, e a sociedade está muito à procura destes problemas, que é para falar mal, para dizer mal, e que está tudo mal, e acho que o momento não era bem esse. O momento não era bem disso. Um grande abraço a todos os que tiveram alguém envolvido, tão próximos ou pronto, por empatia ficaram tristes nesta situação. Eu fiquei muito triste. Pronto, acho que estamos todos solidários com esta situação. Que venha um novo elevador da glória, mais seguro, que se faça uma vistoria aos outros elevadores, aos outros... por exemplo, na Madeira existem os teleféricos, que se faça uma vistoria. Há um que é para ir para a Ilha dos Frades, ou, não é a Ilha dos Frades, não sei, aquilo é mesmo a pique. Aquilo mete mesmo muito medo. Que se faça todas as vistorias, que se faça tudo, porque é tão bonito ir lá abaixo, tão bonito fazer aquele passeio dos frages, dos franges. Olha, eu não sei. A ver se procuro e depois digo-os. Há muitos lagartos lá, muito giro. Acho que, pronto, pelo menos que hajam cuidado, que é para não perdermos a maravilha de visitar estes sítios e para que não aconteçam este tipo de situações num futuro, seja ele qual futuro for, ok? Vamos a ver se tomemos mais atenção a isto. Estas coisitas podem ser importantes. Claro que há um aproveitamento político, e por falar em aproveitamento político, que situação ridícula! Ridícula! Foi a do presidente do partido, do segundo maior partido português neste momento, onde tentou ter um aproveitamento político, dizendo que o Presidente da República já fez mais de 1.500 viagens à conta dos contribuintes,
quando num espaço de 10 anos não passaram de 160, e nesta última ele disse que era vergonhoso que o Parlamento tinha aprovado a viagem do Presidente da República à Alemanha para um festival de hambúrgueres. Opa, que a situação foi tão ridícula, toda a gente a gozar, toda a gente a rir. Foi muito engraçado, teve muita piada, mas o que me preocupa é que num Parlamento, num partido que tem a força de 60 elementos, ok, cerca de 60 deputados, não haja ninguém no meio daqueles deputados que tenha lido como deve ser, que tenha visto as traduções, que tenha ido procurar o que é que era aquele Burger Fest, que aparentemente é um festival do cidadão e que o presidente alemão convidou o nosso presidente português para ir, e faz bem estarmos presentes nessas coisas, porque temos que fazer, o presidente da República serve para isso mesmo, para estes bons relacionamentos com estes países, e que nós temos um bom relacionamento, e a Alemanha é muito importante neste momento em toda a Europa e na nossa economia, e ver que no meio de 60 pessoas não há uma que faça isso. Ou seja, eu tenho medo de como é que este segundo maior partido, eu pelo menos tenho esse receio, como é que este segundo maior partido vota as suas... vota nas decisões do país, não é? E eles têm um poder, têm força, e como é que no meio das 600 pessoas não há nenhuma que vá pesquisar como deve ser as coisas e que diga, olha, malta, atenção, que pode não ser bem assim como estamos a pensar. E não o objetivo é sempre achincalhar e indignar, e estamos todos indignados, isto é uma vergonha, e o Presidente da República não sei o quê. Opá, não é por isso que... Não é pelas 1500 viagens que o Presidente da República que Portugal iria melhorar, aliás. Há umas que são necessárias, há outras que não são tão necessárias, por isso é que vão ao Parlamento para ser aprovadas, e o Parlamento, sim, tem que aprovar estas viagens, e tem que ler e tem que perceber, ok? Aquele conselho que eu dou é que da próxima vez leiam antes de virem a chincalhar. E o problema é que a maior parte das coisas que este partido vende é assim, é sem perceber ao certo, e vende, e as pessoas acreditam. E via no outro dia um vídeo onde dizia que o importante neste momento para este partido é aparecer. E isso a mim preocupa muito, porque o objetivo não é aparecer, o objetivo é perceber o país, ver o que é necessário e a partir daqui ajudar e votar naquilo que realmente importa. Acho que não tenho mais nada para vos contar desta semana, malta. Tenho aqui uma pergunta. Depois de termos este assunto sério, tenho aqui uma pergunta muito séria para vos fazer. Mas agora só aos homens, ok? Quando vocês estão a ter... Vou fazer assim muito seriamente. Quando vocês estão a ter relações sexuais e a outra pessoa está de 4 para vocês ficam a olhar para onde? Onde? Imagina, vocês estão por trás, a mulher está de 4, o homem, não interessa, está de 4, e vocês estão ali. Para onde é que vocês olham? E o que é que vocês pensam naquele momento? Ficam a pensar no quê? Quero receber mensagens vossas a dizer para onde é que vocês olham, ok? Para que é que vocês... Pensar não... Pensar não é muito, mas tipo, para onde é que olham? Ok? Necessito saber isso, porque é uma das grandes dúvidas da humanidade e nós precisamos de perceber isto. Homens, nós temos que falar sobre esta situação, porque há muito sítio para olhar. Verdade seja dita, há muito sítio para olhar. Então, independentemente do sítio onde estejamos, há muito sítio para olhar. Por favor, respondam. Bem, maltinha, está feito o episódio desta semana e que bem feito, certo? Eu já vos disse que não gosto de despedidas e cada vez que vou a Portugal, e imagina, eu vim para a Espanha desde 1 de agosto e já fui a Portugal 2 vezes. E estamos em setembro ainda, não é? Estamos a... já nem sei que dia, 15 de setembro, 14 de setembro. Já fui 2 vezes. Pensava que ia menos, mas agora só vou em outubro. E vocês sabem que eu não gosto de despedidas. Não gosto.
Mas há uma despedida que eu nunca me vou habituar. Ok? Há uma despedida que efetivamente eu nunca me vou habituar. E a partilha é muito íntima, mas é isso que eu quero que vocês sintam neste podcast. Há uma despedida que é a despedida da minha mãe, pessoa com quem eu vivi durante os meus últimos 42 anos, ok? Walter, mas tu ainda vivias com a tua mãe? Sim, vivia. Porque não tinha vida para ter casa, porque saía de casa muito cedo, chegava de casa muito tarde. Houve uma altura que eu fui à procura de um sítio, mas depois ir à procura de um sítio para viver e ter ir só lá dormir não me fazia sentido, então estava bem. Então, Walter, és muito menino da mamãe. Pá, seja o que for. Mas aquilo que nunca me vou habituar é esta despedida. Eu não gosto de despedidas, nunca gostei de despedidas, e esta é aquela que me custa mais. Eu fui lá 2 vezes, aliás, foi a terceira vez que me despedi da minha mãe, pronto, e o sentimento é sempre muito forte. Não estou a chorar, estou só aqui embargado na voz. Mas é muito forte, é muito, muito difícil. E sabem que cada vez que eu chego, eu olho e vejo que perdi mais um bocado. E isso a mim é das coisas que me custa mais. Chegar ao pé dos meus amigos, como foi o batizado passado, e ver que perdi mais um bocadinho de qualquer coisa, ainda não estou a chorar. É aquilo que me custa mais. E isto, da distância, é efetivamente complicado, ok? Eu dizia isto a um amigo meu que no outro dia ligou-me, e tenho recebido chamadas de amigos, obrigado, que eu ainda não houve o dia que eu desabei e chorei, não é? Com isto tudo e com da despedida e tudo mais. E eu devia me permitir a isso. E agora que estou a fazer este podcast também eu devia, bora, Walter, desaba, bora, tu podes, tu deves, isto faz bem. Mas ainda não o quis, ainda não percebi bem o porquê. E ter que me despedir da minha mãe, ter que me despedir dos meus, custa-me tanto, que vocês não têm noção. Aliás, alguns têm, eu sei. E chegar a casa e ver que as coisas estão lá, no mesmo sítio, no mesmo lugar, sabe muito bem. Mas eu não queria chegar lá para depois ter que me despedir. Eu queria estar lá. E é triste nós termos que sair do nosso país para irmos à procura de algo melhor. E isso... Pá, os meus pais são imigrantes, não é? Eles saíram de Cabo Verde... Não, ainda não estou a chorar. Eles saíram de Cabo Verde à procura de uma vida melhor. Quando eu era pequeno, eles aqui, os dois, deixavam-me com a minha vizinha da frente. Isto pode ser um trauma de criança. Deixavam-me com a minha vizinha da frente ou com os meus tios, que moravam a 5 minutos, e a minha mãe trabalhou na Suíça e o meu pai trabalhava no Dubai. Isto pode dizer tanto da minha personalidade que um dia havemos falar sobre esta situação. Estar a fazer o mesmo que eles... durante aquele momento, aquela despedida era-me complicada. Não é? Porque toda a gente tinha os seus pais consigo, os seus familiares consigo, e eu não tinha os meus. E depois houve uma altura que a minha mãe decidiu ficar para me educar, para estar comigo. E assim foi, né? Nunca mais saí de lá. 42 anos ainda lá estava. E agora, pronto, eu ter que ir, traz-me aqui um sentimento de infância, uma coisa que eu não gostava, que era um mundo onde eu sabia que eu não pertencia à minha vizinha da frente, que me trataram muito bem, que eu chamava de avó, para vocês verem o carinho com que as pessoas me tratavam.
Mas eu sabia que não pertencia ali. Na casa dos meus tios na Piedade, exatamente a mesma coisa. Eu sabia que não pertencia ali. E quando finalmente há um momento em que eu começo a ter mãe todos os dias e pai, faz a diferença. Faz claramente a diferença. E agora ter que sair disso, Walter, mas toda a gente tem que voar, tem que ir atrás dos seus sonhos. Sim, mas não é isso que está em causa. Está em causa é o deixar as coisas, é o despedir, é o deixar de viver aquele momento. E eu vi ontem uma entrevista da Inês Aires Pereira, no Alta Definição, em que ela dizia que ela sofre por antecipação. E eu sofro por antecipação. E ela disse isto, e eu vou dizer pelas minhas palavras, e ela ao dizer isto, eu fiquei com esse... Olha, e é isto que eu também sinto. Ou seja, imaginem, eu vou para um clube, eu chego aqui ao Síria, eu cheguei a este novo clube, como cheguei a todos os outros, e eu já começo a sofrer porque eu sei que vou sentir saudades. Eu vou sentir saudades. Aliás, eu digo isto muito aos meus atletas. Vivam este momento porque vocês um dia vão sentir saudades disto. Aproveitem, porque vocês um dia vão sentir saudades disto. E todos eles, depois de uns anos, dizem-me que sentem saudades daqueles momentos. E eu vivo muito isso. Eu vou sair à noite, eu já estou, aí daqui a bocadinho vou para casa, deixa-me lá aproveitar isto. Então, eu vou jantar com os amigos, eu já fico triste antes de ir. Deixa-me aproveitar, deixa-me fazer isto. E já estou triste por vir embora. Eu não tenho pressão nem pouco, nem mais ou menos. Mas é mesmo a questão de querer aproveitar todos os momentos. E então nós já falámos sobre isto. Eu tenho muito receio de perder os meus. Tenho muito receio de não viver os meus. Pá, uma amiga minha tem uma bebê que teve neste fim de semana no batizado, que a criança, tipo, que eu pego nela e ela gosta de mim, como todos os filhos dos meus amigos até hoje. Me tratam bem, tio Walter para aqui, seja lá o que for. Seja lá o que for, Walter, tipo todo machão. Não, tio Walter, com amor, tratam-me muito bem. Seja lá o que for, é para não desabar e não chorar. E eu agora, a criança vai fazer anos em outubro e eu não vou estar no seu primeiro aniversário. E vai ser o primeiro aniversário do filho de um amigo meu que eu não vou estar. E vocês dizem, Walter, mas isto é o quê? Tem a ver com isso, tem a ver com querer estar nos momentos, querer estar nos sítios, querer estar com os meus para partilhar, para termos histórias para contar, para termos momentos para contar. E o despedir é tu deixares de ter esses momentos. E isso custa-me mesmo muito. E esta distância aqui às vezes deixa-me a pensar muito. Eu tenho feito... Está a ser longo este podcast, não está? Eu tenho feito todos os dias a sesta, tenho aproveitado esse momento. Mas eu não sei se faço a sesta para descansar ou se faço a sesta para o tempo passar mais rápido. Não é? Eu não sei se à noite eu chego a casa às 11, 11h30, já estou deitado, pronto para dormir. É uma hora normal para dormir, mas eu não sei se vou para a cama porque tenho sono ou se quero adormecer rápido para que isto passe rápido. Não é? Sou claramente... e depois, para vocês verem, nesta questão de sair à noite, a Inês Aires Pereira também dizia isto, que ela vai sair e fica até ao fim. Eu sou daqueles que fica até ao fim. Eu no batizado, o sítio da festa já tinha acabado e eu ainda lá estava. Porque eu quero viver os momentos. Eu vou sair à noite e eu fico com os meus amigos até ao fim. Eu sou o último a sair. Eu detestava ter que boleia e a boleia tivesse que ir mais cedo. E eu detestava isso, eu detesto isto. Eu sou claramente o inimigo do fim. Eu gosto de ficar, eu gosto de aproveitar, eu gosto de estar. E pronto. Desculpem. Desculpem a emoção, pelo menos eu emocionei-me. Desculpem a partilha, mas também acho que este podcast serve muito para isso. E obrigado. Obrigado por ouvirem e obrigado por estarem aí desse lado. Somos cada vez mais e fico contente com isso. Obrigado por ouvirem este podcast. Se puderem partilhar, partilhem. Dava jeito. E obrigado por me ouvirem e por
ouvirem estes desabafos. Senhores e senhores, meninos e meninas, a equipa de produção, a equipa de tudo deste programa, deseja-vos a todos uma grande semana. E façam-me um favor, sejam felizes.